o Brasil não tinha isso? E aquilo ficou na minha cabeça. Por que a gente não tinha no Brasil certas tecnologias e certas coisas que eu, um adolescente, e meu avô fizemos com 2 panelas de pressão da feira? Isso foi o começo da minha vontade de pensar na indústria, no aerofornecedor brasileiro. Desde a dificuldade que o aerofornecedor teve para conseguir produto de qualidade aeronáutico sempre no Brasil. Outra dificuldade que o pequeno aerofornecedor, pequeno produtor aeronáutico, sempre enfrentou no Brasil e continua enfrentando até hoje, que é a tecnologia de fabricação de alguma coisa. Deu para sentir na pele a dificuldade do aerofornecedor. Não basta ele saber fazer, ele precisa que alguém acredite, dê uma certificação, uma acreditação de que ele sabe fazer aquilo para que ele possa fazer, seja fabricar, seja reparar ou seja modificar. Boa noite, pessoal. Estamos aqui para mais um podcast do Aerofornecedor. Estou aqui com o Fulvio, CEO da empresa, e no podcast de hoje a gente vai falar um pouco da história do Fulvio na indústria aeroespacial. O Fulvio começou muito cedo nessa área, quando ele ainda era um garotinho, por causa da família dele. Passou pela adolescência, a faculdade e entrou no mercado profissional. Então ele tem muita experiência em vários setores da aviação, tá? Desde o setor de aviação experimental até a aviação comercial e também estando do outro lado das trincheiras, que são as empresas aéreas. Então a gente vai falar um pouco com ele vai contar algumas histórias desses períodos aí e a gente vai mostrar para vocês que tem uma dependência muito grande entre o nosso assunto de aerofornecedor no Brasil e essas histórias aí de muitos e muitos anos. Fulvio, boa noite. Boa noite, Cláudio. Obrigado pela maravilhosa introdução. Não mereço tanto. Espero corresponder à sua expectativa. Okay, vamos lá. Vamos começar lá nos idos da sua adolescência e nos tempos da faculdade. Você sempre teve envolvido com aviação, né? Por causa da tua família. E conta um pouquinho das tuas experiências aí. Eu sempre gostei de avião, né? Então desde pequeno eu já fazia aeromodelo. Então eu comecei com aeromodelo no Aeroclube, e aí com o aeromodelo comecei a pegar gosto pela coisa, me formei como piloto, comecei a voar com 14 anos. Aí voei muita coisa, voei em planador, eu fui um dos últimos caras a voarem o planador Blahnik Biplus no Brasil, porque o planador depois se verificou um tanto quanto inseguro para fazer o que a gente fazia, que era acrobacia, e ele acabou, então, eu acabei até perdendo um amigo, e a gente fazia acrobacia, fazia essas coisas, então voava aviões antigos, aviões que precisavam de muita manutenção. Já tinha diminuído um pouco do investimento nos aeroclubes. Então os aviões que a gente tinha eram aviões de mais de 20, 30 anos, 40 anos. Então eu lembro de um caso que a gente resolveu fazer uma arte. A gente tinha um avião no Aeroclube de São Paulo e esse avião era uma delícia de voar. Mas ele tinha uma coisa que assustava muita gente. E além de assustar muita gente, ele tornava mais arriscada certas manobras que a gente fazia de acrobacia. O que ele assustava? Quando a gente voava com o avião e fazia ele virar assim de ponta cabeça, o motor dele perdia a alimentação de óleo. E quando ele perdia a alimentação de óleo, ele ficava sem refrigeração e ele, por segurança, parava de funcionar, para não fundir, senão a gente sabe, né? Qualquer um que tem carro sabe que o motor sem óleo funde. Então aconteceram duas coisas nesse beaker. Eu lembro que bem no comecinho, eu fui uma das primeiras vezes para Oshkosh, nos Estados Unidos, que é o lugar onde se concentra a maior atividade de aviação experimental do mundo, né? E eu lembro que na ida o meu avô me pediu,
traz um carburador desse modelo para mim, que esse modelo funciona de ponta cabeça e do lado normal. Falei, tá bom. Fui para Oshkosh, vi lá, me diverti, conheci todas as aeronaves ultraleves que tinha lá, fiz o que eu tinha ido fazer lá, que era comprar os direitos autorais de fabricação de um determinado ultraleve, e voltei com o carburador. Aí fomos mexer nesse beaker para colocar esse carburador para funcionar de ponta cabeça. Aí veio a história do óleo. Então não adiantou nada eu comprar aquela tecnologia zerinha para ser instalada no beaker, porque ele não ia funcionar de ponta cabeça, porque o óleo não deixava. O motor ia fundir se ele continuasse funcionando de ponta cabeça. Então aí a gente começou a maquinar como é que a gente podia fazer uma maneira do avião funcionar de ponta cabeça. Aí a coisa desandou. Por quê? Porque a gente aí resolveu trocar o motor do avião. Era um motor, eu não sei nem como pronuncia, porque é alemão, eu não sei falar alemão, é Hirth. Era um motor de 6 cilindros em linha e os cilindros eram invertidos, né? Eles já naturalmente eram de ponta cabeça. E a gente estava trocando por um motor mais moderno, que era um motor da linha Lycoming, de 4 cilindros, 2A2, né? Então tinha que fazer a carenagem do motor nova, tinha que testar a aerodinâmica da carenagem para ver se ela não ia interferir com a operação de profundor, de leme, se não ia gerar vibração. Imagina, isso era final da década de 70. E aí fizemos um berço apropriado que colocava o CG daquele motor novo de 4 cilindros, mais ou menos na mesma posição do CG daquele motor antigo de 6 cilindros, porque isso era importante em relação ao centro de pressão da asa, né? Para poder você manter a manobrabilidade do avião. E aí veio o problema, pusemos o motor, pusemos o berço, pusemos o carburador, e o que nós vamos fazer com o óleo? Como é que ele vai funcionar de ponta cabeça? Bom, o resumo da história foi que nós falamos assim, bom, vamos pegar uma mangueira de alta pressão e alta temperatura. Isso a gente achava no Brasil, acha até hoje, desde aquela época, mangueiras de alta pressão e de alta temperatura. A gente comprou uma daquelas. Compramos lá um pedaço de mangueira daquele. Tudo bem. Aí a mangueira tinha que pegar o óleo em qualquer posição que o avião tivesse. Então a gente fez uma peça usinada bem pesada, de um material bem pesado, com alguns furos nela, que encaixava na ponta da mangueira e fazia a mangueira sempre pender para o lado da gravidade. Então se o avião virasse de ponta cabeça, a mangueira, pumba, ia pender para o lado da gravidade, onde tivesse o óleo, ia pescar o óleo. Resolvido o problema de pescar o óleo. Mas e o tanque? Aquele tanque não estava preparado para virar de ponta cabeça e ficar muito tempo de ponta cabeça. Ele ia vazar todo o óleo, podia estragar o motor, podia sujar todo o avião. Bom, aí veio a grande ideia. Isso, se fosse hoje, não seria possível, tá? Isso foi possível porque era a década de 70 e a certificação tinha outros olhos naquela época no nosso país. Nós fomos na feira. Imagina isso, Cláudio, nós fomos na feira pública, onde a gente compra verdura, onde a gente compra vassoura, e a gente comprou 2 panelas de pressão. Vocês são doidos. A gente era doido. A gente comprou 2 panelas de pressão, a gente pegou um cara que entendesse muito bem daquela solda especial que precisa para soldar o alumínio da panela de pressão e fizemos um tanque de bojo duplo com as 2 metades das panelas de pressão e com uma tampa muito bem vedante que não vazava de jeito nenhum. E pusemos a tal mangueira lá dentro. E instalamos isso no espaço que tinha sobrado atrás desse motor, porque o motor de 6 cilindros era mais comprido e o motor de 4 cilindros era mais curto. Só que a gente teve que colocar ele um pouco mais para frente, porque senão o CG não ia ficar no mesmo lugar. Então a gente teve espaço para colocar esse monstro desse tanque de óleo lá. E lá fomos nós voar o beaker.
e a coisa funcionou. Claro, nós tivemos toda a preocupação de vamos voar com cuidado, vamos ter certeza que isso funciona, fizemos testes no solo, fizemos testes de pressão, mas tudo assim na nossa cabeça. Eu era nada mais, nada menos que um adolescente. Meu avô era um piloto, bom, especialista em testar avião, mas nada além disso. Gente, foi uma loucura, mas uma loucura com o pé no chão. Isso que eu acho importante. Então a gente fica pensando, puxa, eu trouxe uma tecnologia de fora para poder usar num avião que estava voando aqui no Brasil, e a hora que eu fui instalar ele não dava para funcionar porque eu não tinha uma outra peça que funcionasse com uma outra tecnologia. Por que o Brasil não tinha isso? E aquilo ficou na minha cabeça. Por que a gente não tinha no Brasil certas tecnologias e certas coisas que eu, um adolescente, e meu avô fizemos com 2 panelas de pressão da feira? Isso foi o começo da minha vontade de pensar na indústria, no aerofornecedor brasileiro. Foi a primeira vez que eu pensei, por que não no Brasil? Essa foi a primeira história, meu envolvimento. Legal. Você também passou um tempo na sua vida aí que você e sua família desenvolveram projetos de ultraleves. Então tem umas histórias boas aí também, né? Conta um pouquinho disso aí. Naquela época, no final da década de 70, até meados da década de 80, estava começando no Brasil a febre dos aviões mais simples de voar com finalidade exclusivamente recreativas, que eram os famosos trikes. O que é trike? É aquele negócio que fica preso aqui nas suas costas com uma espécie de asa delta triangular aqui em cima e que tem um motor e que te empurra para frente e que você consegue voar com ele mais ou menos. Isso é o trike. E do trike se passou para os ultraleves, que aí já eram, em vez de uma asa delta, era uma estrutura de asa, com uma estrutura para o piloto sentar. Eu não vou dizer estrutura de fuselagem, jamais, gente, porque se vocês verem as fotos, vocês vão ver que aquilo não é fuselagem. Tá? Mas uma estrutura para o piloto sentar e poder pilotar aquela aeronave com aquela estrutura de asa e uma estrutura de empenagem. Esses eram os chamados, na época, ultraleves. Nos Estados Unidos já tinha nome, era ARV, Air Recreational Vehicle. Aqui no Brasil ainda não tinha nome, estava começando, era uma coisa muito nova. E nessa viagem que eu fiz para Oshkosh, eu comprei os direitos de fabricação para a América Latina de um ultraleve que só era classificado como ARV lá nos Estados Unidos, porque ele era lindo de morrer, era uma asa voadora. Então imagina um avião tipo aquelas asas voadoras dos fighters americanos, né? Que não tem empenagem, é só asa, inteirinho feito de madeira. Então já não era uma coisa tão simples, era um perfil de alta performance, era um perfil de mais ou menos 27 para 1, 26 para 1. Se bobeasse, se você caprichasse no perfil, ele dava uns 28, 29 para 1. Então era quase um planador de alta performance. Mas pelo fato de ele ser uma asa voadora e não um avião que tem uma estrutura de asa e uma estrutura de empenagem, a distância entre o centro de massa da aeronave e o centro de pressão da aeronave era muito pequena. E quando isso acontece, a gente que é piloto e todos os que podem estar nos assistindo que são pilotos, podem perceber que é o avião extremamente nervoso para manobrar, porque se você respirar, pensar em virar para a direita, ele já virou. Ele é muito sensível. E para garantir essa sensibilidade numa estrutura tão frágil como aquela, tão flexível como aquela, era de madeira, entelado com tela, mas o comando tinha que ser preciso, né? Porque eu não podia errar no comando. Tá? Então os comandos deixaram de ser feitos por cabos de comando e passaram a ser feitos por barras de comando. Então nesse avião, primeiro, o manche era de ponta cabeça.
A primeira coisa que o manche era de cabeça para baixo. Então você não pilotava assim, você pilotava assim, para cima. Primeira coisa. Segunda coisa, ele tinha toda uma caixa mecânica de conversão do movimento do manche no movimento que ia para os dois, na época a gente chamava de elevons, porque ele fazia o papel de aileron e profundor ao mesmo tempo, que era uma asa, né? Então esse comando tinha que ser muito perfeito, o alinhamento da superfície de voo tinha que ser muito perfeito. E eu tinha adquirido os direitos, madeira a gente conseguia comprar no IPT na época. Tela a gente conseguia comprar, porque os aviões dos aeroclubes tinham tela, mas o tubo de alumínio aeronáutico confiável que fazia o comando do aileron. Gente, isso era uma dor de cabeça para nós que éramos iniciantes e provavelmente era também na época para todos os outros pequenos fabricantes. A gente só foi conseguir resolver esse problema com a ajuda de gente maior. Por quê? Porque os grandes fabricantes que fabricam alumínio aeronáutico, eles não tinham nenhum interesse em vender 4 barras por mês, 2 barras por mês, para mim. Eu nem ia conseguir comprar. Eles queriam vender meia tonelada por semana. Então o que eu fiz? Na época, a gente tinha um pequeno contato com uma pessoa muito bacana aqui de São José, e essa pessoa era um dos diretores da Aerotec, a nossa extinta Aerotec, e eles tinham esses tubos em estoque. Na verdade não eram exatamente esses, eram uns tubos equivalentes, mas que serviam para a nossa adaptação. E eu passei então a adquirir esses tubos da Aerotec. Então veja a dificuldade que o aerofornecedor, eu não era nem aerofornecedor, eu era uma protótipo de OEM, né? Que a gente teve para conseguir produto de qualidade aeronáutico sempre no Brasil. A Embraer teve essa dificuldade, a Aerotec teve essa dificuldade, agora os pequenininhos nunca conseguiram superar. Eu só consegui superar com a ajuda da Aerotec e agradeço penhoradamente até hoje essa parceria com a Aerotec de poder comprar esses tubos com eles. Dentro desse ultraleve, né, que a gente chamava asa Mitchell, que a gente começou a tentar fabricar aqui no Brasil, tinha mais um problema sério, mas muito sério mesmo. Era o primeiro aeronave ultraleve que, além da estrutura para o piloto sentar, quer dizer, alguma coisa para segurar o banco, e às vezes o banco não era nem um banco, era uma lona esticada, mais ou menos igual o KC-390 hoje, a estrutura era aberta, vento na cara, aerodinâmica péssima, arrasto ao máximo, eficiência zero. Esse modelo da asa Mitchell tinha uma carenagem que era toda a metade dianteira da aeronave. Era um formato de bullet, de bala, de revólver, né, assim, e que o piloto entrava aqui dentro dela assim e se acomodava ali dentro, e aquilo dava um pouco mais de aerodinâmica. Poxa, com uma asa de performance de 27:1 e eu ia ter um arrasto da fuselagem na estrutura onde o piloto estava, não fazia sentido, tinha que ter aquela carenagem. Lá nos Estados Unidos, onde eu comprei o direito, né? Mas aqui no Brasil, quem é que tinha tecnologia para fabricar uma carenagem de fibra de vidro? Eu não tinha essa tecnologia, meus amigos não tinham essa tecnologia. Então o que eu fui fazer? Bom, a tecnologia toda do equipamento de fibra de vidro está em 2 pontos. Um é na mistura, naquela época era o famoso pré-preg, né, de fibra de vidro. Então está na tecnologia de aplicação e uso desse material. E a outra parte está no gabarito que você vai usar para dar forma para a fibra de vidro secar e você tirar ela da forma. Eu aprendi a fazer pré-preg, isso eu não, o pintor que trabalhava comigo foi lá, treinou na empresa do amigo do meu pai,
e aprendeu a aplicar. Mas construir o gabarito era uma tecnologia muito avançada. Aí eu descobri que esse amigo do meu pai, por um acaso, era o cara que tinha conseguido ganhar uma concorrência de fornecimento para uma certa empresa que estava fornecendo os trens para o metrô de São Paulo. E ele não fornecia o trem inteiro, ele fornecia só o primeiro 1 metro do trem, que era toda aquela frente do trem, onde vai os faróis, onde tem o vidro, onde tem o painel, aquele 1 metro, 60 centímetros ali da frente. E aquilo lá era feito de fibra de vidro. Ah, para quê? Fomos lá, conversamos com ele, pedimos encarecidamente, e ele desenvolveu a forma para a gente. Uma vez desenvolvida a forma, o nosso pintor, treinado com ele, podia fabricar as carenagens dentro da gente. Então, outra dificuldade que o pequeno aerofornecedor, pequeno produtor aeronáutico, sempre enfrentou no Brasil e continua enfrentando até hoje, que é a tecnologia de fabricação de alguma coisa. Então, eu falei do tubo, então eu consegui matéria-prima. E agora eu estou falando da tecnologia de fazer um gabarito que fosse capaz de produzir repetidamente a mesma peça para cada aeronave de produção minha. Então isso foi uma aventura muito legal, foi um aprendizado muito grande, porque eu era o mais novo ali na rodinha, eu só aprendia com os caras de cabelo branco, isso foi um privilégio, uma honra, tá? E foi muito gostoso, foi muito bacana, mas deu para sentir na pele a dificuldade do aerofornecedor. Legal. Você também falou que você teve um caso de um problema de vibração de motor num dos modelos que sua família projetou. É o Andorinha. O Andorinha não foi projetado pela nossa família, a gente comprou, adquiriu esse projeto e eu amei essa aeronave. Foi a aeronave que eu mais gostei de voar dos ultraleves que eu voei. Ela tinha perfil completo, ela tinha uma asa íntegra, ela era fácil de transportar, de desmontar, eu conseguia fazer show aéreo com aquela aeronave. Ela era eu não vou dizer nem semi, ela era razoavelmente resistente a G, então não vou dizer que ela era acrobática, mas eu forçava ela até o limite do G dela. E lógico que eu forçando, para garantir que eu estivesse aqui hoje, né? Estou aqui hoje falando com vocês, eu tinha uma inspeção rigorosa, diária e pré-voo. A inspeção era diária e pré-voo. Se eu fizesse 2 voos, tinha 2 inspeções de pré-voo por dia. E não tinha essa, não, já fiz a inspeção, vou voar. Não, inspecionava todo dia e todo voo. Essa aeronave era muito manobrável, era um doce de voar, ela não era tão nervosa quanto a asa Mitchell, então você não precisava ficar preocupado, tenso com o comando, né, a resposta da aeronave, mas ela era rápida o suficiente para fazer voos de demonstração. E eu forçava nesses voos de demonstração. Um dos voos de demonstração que a gente fazia propaganda aérea naquela época. Eles iam inaugurar esse resort no interior do estado, então era um resort que tinha cavalo, tinha pedalinho, tinha veleiro, tinha piscina, tinha parque aquático, já naquela época, começo da década de 80. E eles queriam alguém para mostrar que eles tinham muito além do que era moda na época, que era cavalo, pedalia, etc. Eles tinham aeronaves, esporte e lazer, né? E por acaso eles contrataram a gente para voar em cima do resort no dia da inauguração, com o logo do resort, a marca do resort bonita. Mas a gente fazia sempre essa inspeção todo dia. Um dos dias, numa dessas inspeções, eu percebi que a estrutura que fixava o montante, que segurava o motor, essa aeronave era assim, ela tinha a asa, o piloto ficava embaixo da asa, ela tinha o motor na frente, um eixo de comando comprido, com inclusive 2 rolamentos para dar estabilidade para o eixo, e a hélice ficava aqui atrás. Tá? Então o motor estava sozinho lá na frente.
e o motor ficava preso numa estrutura que era quase uma estrutura piramidal tetraédrica. E essa estrutura, bom, vamos pelo começo para não confundir o nosso ouvinte. Eu percebi uma pequena trinca na pintura do montante desse motor. Aí eu falei, bom, isso a pintura está descascando, né? Mas vamos olhar direito. Chegamos na nossa oficina, a gente usava um aeroclube, um hangar, etc. para voar, mas quando a gente desmontava, ele era perfeitamente transportável, a gente colocava ele em cima de uma carreta e levava para o nosso galpão. A gente tinha um galpão na cidade e no galpão a gente desmontou para ver em detalhes o que era aquela trinca. E quando a gente tirou a tinta para fazer a inspeção debaixo da tinta, a gente viu que tinha uma trinca embaixo daquela tinta, bem na solda onde tinha o montante com a chapa de fixação do motor, onde ia o coxinho do motor. E aquela trinca ia progredir. A gente parou de voar imediatamente e eu imediatamente pedi socorro aos universitários. O que eu estava fazendo? Estava na faculdade ainda, estava no fim da faculdade, fui lá consultar os meus mestres. Um deles, um dos grandes nomes da indústria aeronáutica brasileira, um dos grandes nomes de comando do IPT, né? E na conversa ali entre nós, eles não tinham visto a aeronave, então eles não conheciam de onde era aquela peça que eu estava trazendo para eles. Aí eu desenhei a peça, montei, expliquei como é que ela era instalada no avião. A conclusão foi rápida e objetiva. Aquela peça estava sofrendo um problema de fadiga. Era uma trinca numa solda típica de fadiga. Que essa fadiga provavelmente estava acontecendo por um movimento daquele motor. Era um motor de 2 cilindros, também invertido, tá? Motor de 2 cilindros, e ele tinha 2 fixações aqui atrás, onde saiu o eixo para a hélice, e 2 fixações lá na frente, que era para manter a estrutura dele. E ele provavelmente, pelo que eu analisei na época, ele estava vibrando assim, em forma de senoidal. E essa vibração forçava aquela solda repetidamente, causando fadiga. Aquilo ia quebrar. Por mais que eu soldasse, aquilo ia quebrar de novo, porque era uma característica daquela forma estrutural com aquela vibração de motor. E aí então a gente falou, bom, como é que a gente vai fazer para consertar isso? Nós vamos redesenhar essa fixação, mas para redesenhar essa fixação a gente precisa descobrir que material é esse. Aí a gente saiu da USP e foi para o UFSCar, Universidade Federal de São Carlos, onde eles eram especialistas em materiais, e confirmamos, através de testes, de que material era feito aquela estrutura, redesenhamos aquela estrutura, redesenhamos o formato da solda, redesenhamos o formato da fixação. Isso nunca mais aconteceu. Mas por quê? Porque eu tive apoio de tecnologia, eu tive apoio da pesquisa da universidade para me ajudar a resolver um problema. Imagina se eu não fosse aluno daquela universidade e se eu fosse tentar fazer isso sozinho. Eu podia até, quem sabe, se eu fosse esperto o suficiente, descobrir sozinho. Mas é claro que com a universidade e todos os laboratórios ali do meu lado, a coisa foi muito mais fácil. E aí o avião ficou reforçado e eu continuei voando muito tempo com esse avião, que eu gostava demais de voar. Era um avião muito doce, gostoso, sensacional. Legal. Por fim, nessa época romântica, vamos dizer, da aviação da sua vida, vocês também fizeram um projeto de avião que a gente chama de home build, um avião caseiro, né? É uma tradução meio errônea, mas é isso aí. E você também tem um caso desse aí para contar, tem? É um caso de sucesso, é um caso oposto a esses problemas todos que a gente enfrentou. Um determinado empresário de médio porte brasileiro
queria ter uma aeronave dessas para ele se divertir no final de semana. Nada mais natural, né, do que um cara que quer ter uma fazenda para andar a cavalo, quer ter um barco. Ele quis ter uma aeronave dessa, mas ele quis ter do zero. Então, em vez de ele comprar uma aeronave pronta, numa das viagens dele, acho que foi até a França, se não me engano, ele comprou os desenhos e a autorização para fazer um avião. Todo animado, feliz da vida. Aí quando ele chega e cai na realidade, ele fala, fazer avião não é brinquedo. Não é para mim. Eu não tenho condição de fazer isso. Eu preciso de alguém que faça. Foi quando ele nos procurou e nós então estudamos o projeto, vimos que a nossa estrutura física não era suficiente para fabricar aquele protótipo dele, mas tínhamos um amigo na região de Americana que tinha uma estrutura física e uma competência que era necessária para a gente na época, que nós não tínhamos, que era a competência de solda de estruturas metálicas. Então nós fizemos uma parceria com esse amigo de Americana, nós entramos com toda a coordenação de projeto, engenharia, o projeto já estava feito, era só transformar em produção, né? E ele entrou com a tecnologia de solda, montagem da estrutura. Era uma estrutura treliçada, muito bacana, um avião de asa baixa, então foi o primeiro avião ultraleve de asa baixa que eu vi na minha vida, tá? E que eu voei. Ele teve a estrutura toda soldada, depois a asa entelada, então ele tinha intradorso e extradorso, tá? Como um avião normal tem, então ele era bastante bom. E o que me deixou mais contente na história desse projetinho foi que nós fomos cri-cri. Nós somos cri-cri com o processo de solda, nós somos cri-cri com o processo de corte, nós somos cri-cri com o processo de montagem, nós somos cri-cri com o processo de teste. Tá? Quando você vai soldar uma estrutura treliçada, quem já mexeu com solda sabe. Você solda esses dois pontos aqui, aquele ponto lá da frente entorta assim, a treliça sai do lugar. Então você tem que calcular uma sequência de solda onde cada deformação que acontece após a solda, na soma final das deformações, você não vai deixar nenhuma tensão residual no material. Porque senão o material vai ficar todo tenso residualmente, e aí qualquer vibraçãozinha vai começar a fazer ele trincar. Então foi uma experiência muito bacana, deu muito certo, aprendi essa história de solda, de processo de solda bem calculado para alívio de tensões. E o mais bacana foi ver o bichinho voar no primeiro dia. Botamos ele no cavalete, calibramos o CG, isso como se fazia antigamente. Antigamente, avião pequeno, a gente punha num cavalete, a superfície do intradorso, né? E aí a gente equilibrava o CG para ver se o CG estava na posição que a gente imaginava. Isso era um processo antigo. Hoje em dia a gente tem métodos numéricos, tem CAD, tem outras coisas mais para fazer. Mas naquela época não tinha não. Era na base do cavalete e confirmar que o CG está no lugar certo, né? E aí o avião voou muito bem, muito estável. Dava para a gente tirar as mãos do comando do avião. Eu lembro que passamos em cima do hangar principal ali da região de Americana, sem as mãos no comando, para mostrar para todo mundo que estava no solo que o avião era muito estável. E o cara voou durante algum tempo, se divertiu com aquele avião, e a gente ganhou o nosso dinheirinho para fazer o nosso serviço, e o nosso amigo ganhou o dinheiro dele para fazer a parte de estrutura e solda. Mas veja, isso é serviço. Serviço que um pequeno, como esse meu amigo de Americana, fazia. A base dele, antes de fazer serviço para nós, era trike. Ele fazia trikes. E a minha base era a Zamitio, eram essas experiências todas que eu falei para você. Então nós juntamos a experiência de engenharia que eu estava tendo com a experiência dele de trike, solda de estrutura, etc. Foi uma parceria de pequeno com pequeno que deu certo para um único modelo, um único número de série, porque o home build é assim, ele é controlado por um número de série, mas foi uma experiência muito bacana. Legal. Bom,
Aí acabou a faculdade, menino formado, foi trabalhar numa certa empresa de aeronáutica chamada Embraer, nos tempos da Embraer estatal. E aí também desafios novos, histórias novas e algumas interessantes aí. Conta pra gente aí. O bacana nessa minha caminhada é que eu sempre deparei com algum outro lado da mesa, né? Então, por exemplo, na Zamit eu deparei com o problema da estrutura, de conseguir material para o pequeno fornecedor. No Condor eu deparei com um problema de performance, né, que era basicamente performance, era performance de voo e de solo. No Andorinha eu deparei com um problema de cálculo estrutural, né? Então sempre eu deparei com um problema que era do outro lado, não era do fabricante, era de quem usava muitas vezes. E na Embraer, por incrível que pareça, não foi muito diferente. Um determinado momento na Embraer, eu fazia parte de uma seção que tinha muita interface com o usuário, com o comprador da aeronave. Então eu era um dos caras, não era eu sozinho, tinham vários, cada um era responsável por um grupo de clientes, e eu era um dos caras que sentava com a engenharia do comprador para definir com ele o que ele queria que o avião dele fizesse. Em termos de conteúdo interno, em termos de performance, em termos de número de passageiros, em termos de se tem banheiro, se não tem. A gente chamava de engenharia de configurações. Foi dos primeiros arrobos da Embraer em tentar enxergar o lado do cliente, o lado interno. Porque antes, até esse ponto, a Embraer enxergava só o lado do cliente. Eu quero um avião assim. Agora ela passou a entender o lado do cliente e do cliente, né? Porque quem comprava um avião de 30 lugares queria transportar passageiros, que era diferente de quem comprava um avião de 5 lugares ou de 2 lugares, né? Que tinha outra finalidade. Então, a gente aprendeu muito com os pedidos do cliente. E eu lembro, várias coisas aconteceram que mostraram a importância do aerofornecedor para a OEM. Muitas. Uma delas, que eu acho que eu posso falar que é sensacional, foi um dia um cliente reclamou que a cafeteira não estava esquentando o café. E imagina a aeromoça servir café para os passageiros e o café não estava quente. Esse é um problema banal, é um problema de segunda instância. Não, lê do engano. Foi aí que eu aprendi a importância de casar o fornecedor A com o fornecedor B. No caso, o fornecedor B era a própria Embraer, que fazia a estrutura onde a cafeteira era montada. Mas o fornecedor A era o fornecedor da cafeteira. A Embraer não fabricava a cafeteira. Então a gente tinha que... O que a gente descobriu? A gente descobriu que aquela cafeteira, aquela fixação, aquele negócio todo que a gente estava ali, estava sujeito a intempéries, a umidade, a má conexão. Então ele dava aquela oxidação no contato típica de má conexão e chegava uma hora que não funcionava mais. Tudo bem não funcionar, mas o maior problema, e eu lembro do meu chefe de certificação falando isso, a cafeteira não é item essencial ao voo, mas ela não pode derrubar o avião. Então o problema era esse, era que numa má conexão dessa, podia dar um curto-circuito e podia derrubar o avião, por causa de uma cafeteira. E eu lembro de todo o reprojeto que foi feito, tanto do lado da Embraer como do lado da conexão da cafeteira, para a gente conseguir fazer uma cafeteira confiável, né? Porque ela tinha que garantir não só o cafezinho do passageiro, que era muito importante, mas que o passageiro chegasse vivo lá embaixo. E aí foi um trabalho conjunto da engenharia da Embraer com a engenharia do fabricante da cafeteira, onde a gente conseguiu acertar um método de conexão, porque você tinha que pôr e tirar a cafeteira, né? Hoje em dia, 2020, qualquer Nespresso da vida faz isso.
Mas lá na década do Brasília, isso não tinha nem Nespresso, né, gente? A gente teve que inventar essa conexão e garantir que não acontecesse mais isso. Processo de manutenção, processo de verificação, de cheque diário. Isso foi muito bacana de entender o lado do usuário da aeronave, que é o cliente do OEM, mas também é o cliente do aerofornecedor, que põe as coisas dentro do avião do OEM. Então foi uma experiência muito bacana que eu tive nessa época, que eu não canso de contar, conto sempre que eu posso, porque eu acho que é um exemplo bem legal. Cafeteira não tem nada a ver com avião, mas ela está voando, então ela tem que estar segura. Legal. Falando um pouquinho então mais sobre essa questão de atender o cliente, você trabalhou num setor da Embraer que foi criado com o objetivo de garantir que as aeronaves estivessem sempre prontas para voar. O famoso GDA, se não me engano. Não é da minha época, gente. Eu treinei muito tempo depois. Mas tinha o GDA e aí tinha um case do GDA também que é legal. Tem vários. Nossa, o GDA é uma fonte de casos, porque a Embraer ela foi crescendo do Bandeirante para o Brasília e ela foi aprendendo muita coisa. A gente não nasceu sabendo, a Embraer não nasceu sabendo, apenas tinha um espírito maravilhoso de desbravar todo esse mundo, né? E a gente foi aprendendo, desbravando caminhos. Então aconteceu um período onde a gente fazia um avião que passava em todos os testes na fábrica, passava em todos os testes de voo na fábrica, era entregue para o operador, mas vira e mexe ele tinha um problema que impedia ele de fazer o voo. Então você estava com o voo marcado, hora marcada, cliente paga a passagem e na hora de ligar o motor você falava, não posso, porque tal problema aconteceu e eu vou ter que cancelar esse voo e passar esses passageiros para o voo do concorrente. Imagina o problema comercial que era isso, tanto para a operadora como para a Embraer, como fornecedora do avião. Então a gente tinha que resolver esse problema. E não era eram esses problemas que a gente estava aprendendo a caminhar com as próprias pernas, como a Embraer. E um caso interessante que tem a ver com a relação do aerofornecedor com o OEM, era um caso que era muito interessante. Sabe aquele problema quando você vai no mecânico, você leva o carro e fala, fulano, a seta da direita não está acendendo. Aí ele fala, mostra para mim. Você liga a seta e ela acende. Era uma coisa assim absurda, era isso. O que era a reclamação? O que acontece num voo de um avião que vai ter uma certa distância percorrida, então que vai consumir o volume de combustível que está dentro do tanque dele, e que esse consumo de combustível pode causar uma pequena mudança na posição do CG, né? E também as condições atmosféricas lá em cima e as condições atmosféricas aqui embaixo. Com essas condições todas, todo avião grande, você pode olhar o Airbus, pode olhar o Boeing, pode olhar o E2, pode olhar qualquer um que você quiser, tem uma estrutura que a gente chama lá na empenagem, que a gente chama de compensador. O que esse compensador faz? Quando o CG está muito para trás, ele levanta um pouquinho o profundor, de modo que a tendência seja forçar o nariz do avião para cima para equilibrar aquele CG muito para trás, muito para frente, desculpa, e manter o avião naquela posição de voo ideal, né? E vice-versa. Então a gente tinha aqui em cima a rodinha, depois passou para cá, para o console, do compensador, que você virava para ele ir tantos graus para frente, tantos graus para trás, para fazer essa compensação. O cara, na hora da decolagem, o piloto quer que o avião fique mais leve para ele puxar. Então ele colocava o compensador numa posição. Decolava,
Assim que ele passava dos primeiros segundos da decolagem, já estava numa altitude segura, ele mudava o compensador para uma posição mais neutra e continuava o voo de cruzeiro, que é o que a gente chamava de faixa de cruzeiro, né, de operação. Aí, quando ele ia pousar e ele ia virar, o compensador tinha travado. Travava. E era uma reclamação atrás da outra. E isso estava dando uma dor de cabeça enorme para a empresa inteira, chegando a nível do diretor-presidente, chefe de projeto. E eu era o cara que ficava testando o atuador no laboratório sobre questões limites para ver por que aquela coisa travava. E a gente nunca imaginou. A gente tinha feito uma especificação na hora de contratar a construção e fabricação daquele atuador para um aerofornecedor, que tinha os seus limites de operação. E eu testava aquele atuador dentro daqueles limites de operação e ele não falhava em laboratório. E o operador continuava dizendo lá, todo dia tinha reclamação. Naquela época era fax que a gente usava para receber reclamação. E chegava essa reclamação para a gente, travou de novo, travou de novo. E o que acontecia se travar? O piloto tinha que fazer mais esforço mecânico para botar o avião na posição de pouso, porque ele não tinha o compensador para ajudar. Isso era muito ruim. Até que um dia, o nosso grande amigo da engenharia, grande engenheiro da Embraer, numa conversa com a gente, falou, poxa Fulvio, mas como é que ele não trava nessas condições? Eu falei, já testei de menos tanto a mais tanto de temperatura, não trava, já pusemos sensor de temperatura pela estrutura, a temperatura está dentro do limite. Aí ele teve a grande sacada. Ele falou, vocês já testaram a temperatura exatamente no vão entre o profundor e o compensador, que é onde ficava esse atuador? Não. Vamos botar umas lãzinhas lá e ver a temperatura e o fluxo de ar nesse lugar. Pau, batata. A gente descobriu que estava havendo uma transferência de ar de uma superfície do profundor, da parte inferior para a parte inferior, através daquele vão, não prevista no nosso projeto, a gente não tinha essa experiência, não sabia que isso ia acontecer, e esse fluxo de ar, toda vez que você quer esfriar alguma coisa, você vai lá e sopra, né? Então esse fluxo de ar esfriava o atuador muito abaixo da temperatura de projeto. E como ele era composto de várias peças metálicas, de várias ligas metálicas, elas dilatavam e contraíam diferentemente. E como a tolerância em aviação sempre é apertada, chegou uma hora que a dilatação do que estava fixo e a dilatação do que movia foi de tal maneira que houve interferência nas paredes. E o atuador travava. Pum! Conseguimos, falamos, reprojetamos, reespecificamos, falamos com o fabricante, mudamos a graxa era a graxa que aguentava essas temperaturas e resolvemos um problema com o nosso aerofornecedor, que ajudava a gente a entregar aquele avião para o cliente. E foi um grande problema, porque imagina o piloto reclamando, não é o mecânico, não é o passageiro, é o piloto reclamando. Isso é a pior coisa que pode acontecer. Eu acho que nem passageiro é tão ruim reclamar quanto quando o piloto reclamar. Porque se o piloto reclamar, o dono da empresa não comprou o avião. Então foi uma experiência maravilhosa com o aerofornecedor de trabalhar junto para resolver um problema. Muito bacana essa experiência também. Legal. Bom, aí você saiu da Embraer e passou de pedra para janela. Você foi trabalhar nas empresas aéreas. Então, Fulvio, gente, trabalhou nas principais empresas aéreas do Brasil na década de 90, né? E passou
por quase todas as áreas dessas empresas. E aí tem muitas outras histórias boas para contar, que ele vai falar um pouquinho agora para a gente. É muito legal porque eu tive oportunidade, quando eu saí da Embraer e fui para as empresas aéreas, no processo de privatização, de conhecer a tal famosa avião grande, né, que a gente hoje fala wide body. Eu tive uma oportunidade muito única de conhecer isso e poder trabalhar com essa aviação grande com aquela experiência que eu tinha adquirido como fabricante, né? Eu fiz pouca coisa, fiz algumas coisas dentro da Embraer durante os anos que eu estive lá, na Embraer estatal, mas estava dentro do meio aeronáutico de fabricante. E eu tive que virar a chavinha. Como você falou, passei de pedra a vidraça. Eu estava, na verdade é o contrário, de vidraça a pedra. Eu estava do lado do usuário, do cara que sentia o problema na pele e que lidava não só com o OEM, mas principalmente com o OEM, mas também com os Tier 1, que forneciam diretamente para a gente peças de reposição e serviços. Nessa época, o que um engenheiro fazia e faz até hoje numa empresa aérea? Entre outras coisas, a coisa principal que ele cuida é de manter aquela coisa que voa, chamada avião, segura para voar. E para isso ele cuida de todo o processo de manutenção da aeronave. Uma empresa, por menor que seja, não vai ter só um engenheiro para cuidar da manutenção. Porque as tarefas de manutenção e as atividades do dia são tão grandes e tão detalhadas para manter o avião seguro, que sempre requer uma equipe. Você pega uma empresa, por menor que seja, ela não vai ter um só engenheiro de manutenção. É impossível. As empresas grandes têm departamentos inteiros, então um grupo de engenheiros é especialista em trem de pouso, um é especialista em bomba de combustível, um é especialista em outra coisa. Então foi nessa área que eu me embrenhei quando eu entrei nas empresas aéreas. E uma das dificuldades que as empresas aéreas tinham era arranjar oficinas certificadas com autorização e competência, tanto da autoridade aeronáutica como do OEM ou do Tier 1, para fazer a manutenção aqui no Brasil dos componentes daquelas grandes aeronaves. Então, tem motor, tem trem de pouso, tem APU. Um caso interessante é o caso do APU. A aeronave grande, diferente da aeronave pequena, ela usa uma terceira ou uma quinta, dependendo se for um avião quadrimotor, ou uma quarta se for um trimotor, uma terceira turbina pequenininha, menorzinha, que fica instalada lá num canto do avião, geralmente na cauda, para gerar algumas facilidades para dentro do avião. O que ela gera para dentro do avião? Ela gera energia elétrica. Porque imagina um avião voando daqui para a Europa, que bateria que ia aguentar a iluminação interna do voo de 9 horas, 7 horas daqui até a Europa? Não ia existir bateria. Então, a energia tinha que ser gerada em voo, então ele é um gerador. E ele gera ar sob pressão e temperatura controladas para ajudar na pressurização da cabine, que é o que a gente vulgarmente chama de ar-condicionado. Tá? Mas é muito mais que ar-condicionado, porque é a garantia de sobrevivência de quem está dentro daquela cabine, porque a 10 mil metros de altura, se você abrir a cabine, você não tem oxigênio suficiente para respirar. Então, a cabine tem que estar pressurizada até um limite X de altura, onde os passageiros e os pilotos consigam respirar. Então, esse componente, esse APU, que é uma miniatura de uma turbina, é lógico que você tem que manter esse componente sempre funcionando em dia. Lógico, existe redundância, você pode, numa emergência, em voo, se o APU falhar, tirar energia de um gerador que fica em um dos motores. Se o APU falhar, não há energia elétrica, mas falhar
a pressão, por exemplo, você pode tirar a pressão do motor, mas aí você está roubando energia de voo do motor. Então, existe redundância, a aviação sempre tem redundância, sempre tem segurança, mas é um elemento crítico, considerado de criticidade alta, para determinar se o avião pode ou não fazer determinados tipos de voo com determinadas distâncias. Então esse produto tem que estar sempre funcionando. E não tinha no Brasil quem fizesse isso. Geralmente, nas empresas que eu trabalhei, quando se retirava o APU para fazer manutenção, tinha que se mandar essa mini turbina, que é mínima, mas não é tão pequena, é quase do tamanho do motor de um Brasília, ela tinha que ir para os Estados Unidos, para uma região lá no Arizona, na planta de manutenção que tinha lá para fazer manutenção. E aí tinha alfândega, tinha exportação, tinha discutir com o cara da oficina que vai abrir aquela turbina para fazer uma manutenção que não seja nem vagabunda o suficiente para depois a turbina falhar, nem complicada demais para custar $1 trilhão. Então existia toda essa logística. Geralmente um engenheiro tinha que ir daqui do Brasil para lá, depois que a turbina tivesse aberta, o APU, né, para poder inspecionar a turbina junto com o engenheiro da oficina, para os dois entrarem no acordo de que tipo de serviço ia ser feito. Imagina o custo disso para a empresa aérea, né? Então, se ela pudesse botar a turbina no colo, abrir, consertar, fechar e botar de volta no avião, seria um ganho enorme para a empresa aérea. E óbvio que seria um ganho para o nosso país, porque a gente teria serviços de alto valor agregado aqui. Isso não acontecia. E desde lá meu começo na aviação, daquele por que não aqui no Brasil, né? Isso ficou encucado na minha cabeça. Trabalhei na Embraer, fiquei feliz da vida de ver coisas sendo feitas aqui no Brasil, mas quando eu cheguei na linha aérea, a Embraer ainda não tinha chegado no que é hoje, né? Ela ainda estava com o protótipo do 145 quando eu cheguei lá, quando eu saí de lá. O widebody não tinha suporte no Brasil. E como não tinha suporte no Brasil, ia tudo para fora. Eu falei, não, essa porcaria não vai continuar assim. É impossível. Esse motorzinho, olha o que eu falei, gente, olha a minha audácia. Esse motorzinho não pode ser difícil. Ah, não, uma revisão geral dele não dá para fazer no Brasil, porque você não tem banco de provas, você não tem... Tá bom, mas eu posso ir até revisões tipo 80% da manutenção geral. Revisões de vários portes, muito grandes, e que antes eu teria que mandar para fora, economizando para a empresa aérea, trazendo tecnologia para o país. O que eu fiz? Eu entrei em contato com o representante do fabricante aqui no Brasil, fizemos um acordo, ele trouxe um técnico do fabricante para treinar nossos mecânicos e engenheiros. Ele ficou aqui várias semanas treinando nossos técnicos e engenheiros em como inspecionar, como medir, como montar, como desmontar. Pedi para ele desenhos de gabaritos de fixação para a gente poder ter a turbininha, né, o APU fixo na oficina. Pedi para ele instruções de como se fazia o ambiente onde o APU tinha que estar, né? A limpeza da sala, os cuidados da sala, manual de manutenção dessas coisas. E ganhamos essas informações deles. Isso eu fiz em Salvador, gente. Numa salinha pequenininha. Na verdade eram duas salas, uma era onde entrava o APU e fazia inspeção geral e recebimento, e a outra era onde fazia toda a inspeção e manutenção. E a partir de um determinado ponto, aquela empresa aérea passou a ser competente e ter a capacitação de fazer certo nível de revisão aqui no Brasil. Foi um ganho de tecnologia para nós, tecnologia de manutenção e daqueles componentes, aprender por que a turbina é feita de certo material,
por que tem a lubrificação, por que tem o furinho de refrigeração na pá da turbina, etc, etc. Como avaliar um dano, quando dizer que aquele dano é um dano que merece ser tratado imediatamente, ou quando avaliar que ele tem algumas horas de voo ainda de vida, que você pode planejar a remoção sem causar um cancelamento inoportuno de voo. E a gente fez isso em Salvador. 2 salinhas, 3, 4 mecânicos, 2 engenheiros e a boa vontade de um representante do fabricante. E aí, essa empresa foi empoderada, ganhou capacidade e competência de fazer essas pequenas revisões aqui no Brasil, com a ajuda do aerofornecedor Tier 1, que trouxe para a linha aérea um conhecimento que podia ter sido trazido para qualquer outra empresa brasileira na época, que não precisava ser a linha aérea e que poderia ter se capacitado para fazer esse serviço para toda a América Latina, em todo mundo que tivesse aquele mesmo componente. Foi uma pena, mas eu resolvi o problema da nossa linha aérea. Bom, você falou um pouquinho do motorzinho, né? E eu estou sabendo que tem um caso do motorzão também, que te deu uma dor de cabeça, mas que te deu muito orgulho quando você achou uma solução. Esse caso do motorzão é bacana, entre outras coisas, porque naquela época ele era um motor de nova geração. Ele era um dos primeiros motores com um bypass ratio maior do que os que tinha anteriormente. Não era o bypass ratio que a gente tem hoje nos GE90, nos Pratt Whitney não sei o que, mas já era um dos primeiros com bypass ratio mais elevado. Então era um motor de última geração. Além disso, ele era um motor grande, né? Era a wide body, a aeronave. Então eram 2 motores parrudos em que, para inspecionar a entrada de ar do motor, a admissão, você subia com uma escada e entrava dentro do motor. Então não era um bichinho que cabe em cima de uma mesa, né? Então era um pouquinho mais complicado. Aí o que acontecia? A mesma história do APU. E o bichinho remoendo minha cabeça. Por que eu tenho que mandar esse motor? Ó, imagina o tamanho do bicho. Eu falei que para inspecionar ele, você sobe com uma escada e entrava dentro da boca de admissão do motor. Aí você tira esse motor do avião, então você desmonta a carenagem, desmonta tudo, tira ele do avião, põe ele num container especial, com uma estrutura de suporte especial para garantir que ele não vai ser danificado. O caminhão que transportava esse container tinha que ter suspensão a ar, não podia ser suspensão mecânica, porque se fosse suspensão mecânica danificava o motor. Então a empresa tinha que contratar ou ter uma carreta de suspensão a ar, e você levava esse motor até o aeroporto ou até o porto e despachava esse motor para fazer manutenção, para fazer serviço de revisão geral lá num site autorizado onde existiam alguns fabricantes. E eu não me conformava com isso, de jeito nenhum, nunca me conformei com isso. O nosso Brasil é grande, a nossa gente é competente, a nossa gente é maravilhosa, não dá para continuar com isso. E era muito difícil conseguir um banco de provas aqui no Brasil para aquele tamanho de motor naquela época. Então o maior empecilho para fazer alguma manutenção naquele motor não era nem fazer a manutenção, era depois de fazer a manutenção, que você desmonta o motor inteiro, monta ele inteiro, por norma, por procedimento padrão de certificação, você tem que colocar o motor num banco de provas, testar ele aos limites e ver que ele continua dentro dos parâmetros normais de operação. E emitir um atestado. Então eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Quanto que custa um banco de prova? Aí fui visitar uma empresa que existia aqui no Brasil na época, que tinha alguns bancos de prova que eram usados por fabricantes de turbinas para aeronaves de asas rotativas. Vi o preço daquilo.
daquele banco de prova deles, perguntei se eles podiam investir, perguntei como é que eles tinham feito aquele banco de provas, eles falaram, não, nós vamos fazer um outro banco de provas aqui para maior, mas esse maior que eles iam fazer também não alcançava aquele tamanho de motor. E hoje não alcançam o tamanho de motor desses que a gente tem de qualquer Wide Body aqui. Então não tinha jeito de fazer manutenção no Brasil porque não ia ter onde testar. Não vou desistir. Por um acaso da vida, e eu não acredito em acasos, no meu círculo de amizade, e eu não estou falando de amizade profissional, amizade mesmo assim, de ir na casa, conversar, estava o representante de um grande fabricante de Wide Body no Brasil. E num dia, numa conversa com ele, eu falei, fulano, não é possível a gente usar um teste do motor instalado no avião para testar se ele está bom depois de uma troca de uma peça, de uma coisa? Ele falou, até certo ponto é. Eu falei, e se eu desmontar um módulo do motor? Porque os motores, as turbinas aeronáuticas são divididas em grandes módulos, né? Então você tem um módulo de admissão, um módulo de compressão, a câmara de combustão, a turbina principal, a turbina secundária e o exhaust, o escapamento. Então você tem esses vários módulos. E eu falei, e se eu trocar um módulo inteiro? Né? Não sei como é que é isso, mas a gente pode ver. Aí, por um acaso também, no meu círculo de amizade, e não é acaso de novo, o representante do fabricante do motor, que era de última geração na época, ele era amigo de uma amiga de infância da minha esposa. E eu chamei ele para conversar também. Falei, olha, estava pensando nisso, assim, você acha que dá? Eu falei, vamos conversar, vamos ver. Ele falou, vamos conversar, vamos ver, talvez dê. Então juntou aquela empresa aérea que eu representava, juntou o OEM, nosso querido aerofornecedor do motor, que já é um Tier 1, né, um OEM grande, e o fabricante da aeronave. E nós fizemos um estudo juntos e desenvolvemos e certificamos no manual de operações e manutenção daquele Wide Body, lá nos Estados Unidos, no FAA, todo um procedimento novo de certificação do motor quando você troca alguns módulos, lógico que não foi todos, mas alguns módulos, por alguma razão, com o motor instalado na asa. Então a gente tirava o motor, trocava o módulo, botava ele de volta na asa, ia para uma área do aeroporto que a gente chama de run-up. Run-up é a área onde você para o avião, fixa ele, põe calços e gira o motor até o final para fazer os testes, para ver se ele está bom, né? Você testa ar-condicionado, RPM, temperatura, vibração, você testa tudo. E a gente desenvolveu isso. Para fazer isso, igualzinho no caso do APU, eu copiei estruturas, gabaritos de fixação do motor, pedi, né, o desenho e como a amizade era tanta, foi me fornecido. Fiz o desenho dos gabaritos de suporte do motor, fiz o desenho dos gabaritos de suporte dos módulos e a gente passou na oficina de Congonhas dessa empresa aérea. Na época Congonhas era o auge do auge do auge, né? A gente passou a desmodularizar o motor. Então, em vez de mandar um motor num container pagando uma grana preta, se eu não tivesse pressa, eu mandava o container para o navio, que era mais barato. Mas você já viu a empresa aérea não ter pressa, numa peça voltar? Toda empresa aérea tem pressa. Então, toda vez, o container ia de avião cargueiro. Isso custava uma grana preta. Então, quando eu comecei a desmodular o motor no Brasil e trocar módulos e testar na própria RANAP, eu diminui o tamanho do pedaço do motor que eu mandava para fazer revisão. Inventamos um software para controle de configuração do módulo do motor. O software foi escrito por mim e por um amigo que hoje está trabalhando no Japão. E esse módulo controlava as configurações, que motor está com que módulo instalado. E controlava a vida dos módulos.
Ele foi todo escrito em linguagem C, que era a linguagem moda da época, e a oficina foi capacitada para fazer essa remoção desses módulos e instalação de módulos e teste na asa. Então nós ganhamos em agilidade, ganhamos em conhecimento, e ganhamos como Brasil, ganhamos como competência e ganhamos a confiança de um fabricante de OEM widebody e a confiança de um fabricante de motor Tier 1 de primeira linha mundial. E nós somos aqui tupiniquins. Gente, por que não no Brasil? Dá para fazer muita coisa. Isso é o que o nosso aerofornecedor tem de melhor, a capacidade de inventar, de se virar nos 30, como diz o Faustão, né? É maravilhoso isso. Eu acho que a gente precisa recuperar esse espírito dentro do nosso aerofornecedor. Lógico, hoje dentro das regras que tem da ANAC, das regras de certificação, etc. Na época eu fazia de acordo com as regras que eram DAC, e no caso FAA, etc, etc. Legal, legal. Ainda dentro desse assunto de achar soluções simples para alguns problemas, tem uma historinha engraçada que você já me contou. Eu queria que você contasse para o pessoal que está nos assistindo e ouvindo aqui. O famoso caso da lanterna. Esse caso da lanterna eu não vou nunca esquecer, porque não fui eu que fiz, foi um amigo que era responsável pela área de interiores, né? A gente chama interiores tudo que está do lado de dentro do avião, então a cadeira, o piso, a galley, o bagageiro, tudo, né? E uma determinada empresa comprou um determinado avião e esse avião vinha com uma modernidade, uma novidade assim em termos de interior, que era para a década uma inovação. A lanterna, que no avião é considerada equipamento de emergência, do mesmo nível que extintor de incêndio para o carro, ela era recarregável automaticamente. Então você não precisava trocar a pilha da lanterna, não precisava verificar ela. Ela ficava no suportezinho perto da galley e aquele suportezinho era ligado no sistema elétrico do avião e aquela lanterna estava constantemente carregada. Então numa situação de perda de energia interna do avião, que ia escurecer tudo, apagar tudo, você pegava aquela lanterna e você tinha certeza que ela estava carregada. Bom, como era novidade na época e o brasileiro é malandro, é danado, tem o lado bom que eu falei de fazer todas essas invenções que eu contei aqui, essas partes boas que eu não fiz nenhuma delas sozinho, eu fiz sempre com parceiros, com mecânicos, com fornecedores, com aerofornecedores, mas tem o lado ruim. Então o brasileiro gostou dessa lanterna e achou que ele podia ter uma lanterna recarregável em casa. Isso na época que estava começando a aparecer os primeiros celulares, onde a gente tinha aquele tijolão que você tinha que botar para carregar toda hora. Então imagina a novidade da lanterna recarregável. Essa lanterna começou a sumir do avião. E aí você não podia decolar o avião sem um equipamento de emergência. É a mesma coisa que dizer que eu vou decolar sem um colete salva-vida. Não dá, não pode. E uma lanterna dessa, certificada, que não emite fluidos tóxicos quando pega fogo, se o avião pega fogo, que não pega fogo à toa, que não entra em curto-circuito, como a história da cafeteira que eu contei. Uma lanterna certificada dessa não custa R$2, ela custa um pouquinho mais, R$200, mais a fixação dela, que tinha que ser trocada junta, porque é lógico que o fabricante é aquela velha história, né? Você não compra só a palheta do limpador de para-brisa, você compra o limpador de para-brisa inteiro. Você tem que trocar ele no ganchinho ali em cima, né? Então é a mesma coisa. O fabricante lá vendia o pacote inteiro da lanterna. Você tinha que comprar o pacote inteiro da lanterna e o avião ficava parado, você tinha que trocar. Imagina numa frota grande, quantos dólares por ano você não gastava com uma lanterna que sumia, pelo menos uma lanterna por dia sumia. Então você imagina no final do ano quantas lanternas aquela empresa estava comprando e quanto isso ia custar para ela. Ia custar o salário de alguns funcionários. Aí esse meu amigo teve a brilhante ideia de atravessar a rua. Isso foi em Congonhas também, tá? Ele atravessou a rua e do outro lado de Congonhas tem um supermercado.
não interessa lá que supermercado que é, mas todo mundo conhece. E ele foi até aquele supermercado e comprou aquela amarelinha com rodelinha azul na cabeça, que todo mundo conhece, passou no setor de pilhas, comprou meia dúzia de pilhas e falou, tá aqui, essa funciona e não tem problema. Pendurou ela lá. Isso foi um serviço de 10 minutos, de meia dúzia de pensamento na cabeça dele. E mostra a nossa competência em saber resolver o problema direito e rápido. Mas o que ele teve que fazer para certificar o pacote de documentos que ele teve que fazer para certificar e garantir que aquela lanterna comprada no supermercado tinha a mesma segurança e a mesma função que aquela lanterna que vinha do fabricante, deu um trabalho enorme para ele. Hoje em dia, a certificação brasileira está muito melhor, está caminhando por um caminho muito bom. Ela já está num caminho bom, mas ela vai ficar melhor ainda, como a gente já falou em outros vídeos. E isso me lembra de uma coisa muito importante. O que você, aerofornecedor, faz é diferente do que você, aerofornecedor, é certificado para fazer. Não confunda alhos com bugalhos. Você pode saber muito bem, que nem eu sabia, lá nos anos passados, fazer carenagem de fibra de vidro. Só que aquela carenagem não era certificada. Você pode saber muito bem fazer cortar e rebitar aquele tubo de comando da asa Mitchell, que eu fazia lá anos atrás, mas aquele tubo de comando não era certificado. Aquilo era avião experimental, e vinha escrito desse tamanho no avião assim, avião experimental registrado no DAC, voo por conta e risco do operador, né? Que é uma coisa bem diferente de uma empresa aérea que precisa ter uma lanterna. Então, quando a gente fala do aerofornecedor, a gente não pode esquecer que ele tem um conhecimento, mas não basta ele saber fazer. Ele precisa que alguém acredite, dê uma certificação, uma acreditação de que ele sabe fazer aquilo para que ele possa fazer, seja fabricar, seja reparar ou seja modificar, que são 3 mercados diferentes, com volumes de dinheiro diferentes, com durações diferentes e com expectativas de ganho bem diferentes. Acho que isso o aerofornecedor precisa aprender. Muito bom, pô, ótimo. Bom, Fulvio, agradeço. Por hoje a gente encerra o podcast e nos vemos aí nos próximos podcasts que a Aerospace BR vai fazer, tá ok? Boa noite, Fulvio, até a próxima. Obrigado, Cláudio, boa noite a todos.